Deus se preocupa com a nossa prosperidade? Quando nós lemos as Escrituras Sagradas em busca de uma resposta, nós encontramos duas sabedorias, duas tendências. A primeira tendência é a do livro de Provérbios, que nos fala que prosperam os sábios, os justos, os generosos, os trabalhadores. Quem não é essas coisas não prospera. É a lógica da recompensa, que alguns gostam de chamar de lei da semeadura. Você colhe o que você plantou. Existe uma sabedoria governando todas as coisas. E o exemplo óbvio disso é Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É como no quinto mandamento. Quem honrar os pais viverá mais. Um outro tipo de sabedoria é a que nós vemos no livro de Eclesiastes. Por exemplo, Eclesiastes 9 e 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Diante disso não dá para saber quem vai prosperar e quem não vai. Uma pessoa trabalha muito e a prosperidade dela fica para outra pessoa. No fim, Deus é quem decide quem recebe o quê. O mundo não faz sentido. É tudo vapor. Quando nós colocamos essas duas tendências dessa maneira, parece uma grande contradição. As duas fazem sentido. Por um lado, Deus é justo. Se Ele é justo, Ele vai recompensar o bem e punir o mal. Por outro lado, quem pode nos dizer que realmente merece algo bom de Deus? Mas essa contradição só existe quando nós pensamos apenas nesta vida. Na verdade, as duas tendências são verdadeiras. A coisa é diferente quando nós pensamos na vida eterna. O próprio livro de Eclesiastes alude a isso no final. Seu último versículo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso significa que nem todo o mal terá seu castigo durante esta vida, e nem todo o bem terá sua recompensa durante esta vida. Pois, no fundo, a grande preocupação de Deus é com nossa prosperidade eterna, não com nossa prosperidade temporal neste mundo. Isso significa que em vários momentos Deus vai sacrificar o nosso bem-estar neste mundo em nome do nosso bem-estar eterno. Pois a leve tribulação produz um peso eterno de glória, como nós aprendemos em 2 Coríntios 4 e 17. Por isso, muito do bem que nós realizamos só terá recompensa na ressurreição dos justos. Agora, as Escrituras nunca tratam o sofrimento e a miséria como bons em si mesmos. Deus não nos criou para o sofrimento ou para a miséria. Deus nos criou para Cristo. E às vezes nós temos que passar por grandes sofrimentos para podermos estarmos mais perto de Cristo. Por outro lado, a prosperidade neste mundo pode também ser uma forma de sermos abençoados espiritualmente. Somos enriquecidos de todas as formas para podermos ser generosos, como lemos em 2 Coríntios 8 e 11. Quando Deus nos dá a prosperidade financeira, devemos almejar a generosidade. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6 e 10. Assim, tanto o sofrimento quanto o bem-estar têm um propósito. O grande problema do evangelho da prosperidade é estimular as pessoas a desejar a riqueza. Por isso, devemos ser como a Escritura ensina, contentes com o mínimo, pois aqueles que querem ser ricos caem em grandes tentações. E ao mesmo tempo devemos confiar que Deus cuida de nós. Aqueles que são pobres de espírito herdarão o reino. Com o surgimento do evangelho da prosperidade, muitos reformados têm medo de tratar dessas coisas. E eu queria ler aqui 2 trechos de Berkhof sobre isso, da teologia sistemática dele, que tratam dessa questão com muita simplicidade, sem dificuldade. O primeiro está na página 672, pelo menos dessa edição que eu tenho, no capítulo sobre o juízo final. Ele nos diz o seguinte: a Bíblia nos ensina claramente que ainda na presente vida Deus visita o mal com castigos e recompensa o bem com bênçãos. E em seguida ele cita uma série de textos bíblicos que mostram isso. Ele referencia esses textos.
E a segunda parte, segundo trecho, na minha edição está na página 241, no capítulo sobre a punição do pecado. E ele diz o seguinte: muitas vezes as forças destruidoras são liberadas, causando terremotos, ciclones, tornados, erupções vulcânicas e inundações que trazem indescritível miséria à humanidade. Pois bem, há muitos, principalmente em nossos dias, que não veem a mão de Deus nisso tudo e não consideram essas calamidades como parte da penalidade do pecado. E todavia é exatamente o que elas são, num sentido geral. Contudo, não será seguro particularizar e interpretá-las como punições especiais por graves pecados cometidos pelos que vivem nas áreas atingidas. Tampouco será prudente ridicularizar a ideia de que essa relação existiu no caso das cidades da planície, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo do céu. Devemos ter sempre em mente que há uma responsabilidade coletiva e que sempre há motivos suficientes para Deus visitar cidades, regiões ou países com calamidades medonhas. Antes, é de se admirar que não os visite mais vezes em sua ira e em seu severo desprazer. Os reformados do passado, como Berkoff, e nem do passado tão longínquo, não tinham dificuldade com isso. Os historiadores cristãos do passado olhavam os eventos como sinais de Deus. Quando um grande inimigo invadia uma nação, aquilo era visto como um sinal de Deus, um castigo pelo pecado daquela nação, assim como uma oportunidade de arrependimento para essa nação. Nem sempre é fácil fazer essa leitura, como no caso de Jó, que era inocente e que estava apenas sendo atacado pelo diabo. Mas eu acredito que é importante recuperar essa leitura dos sinais dos tempos, porque isso pode nos tornar ainda mais gratos a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.